E aí, galerinha dos computadores hardwares, beleza? Uma ótima tarde, dia ou noite para todos vocês que estão chegando aqui. Bom, recentemente apareceu pra gente aqui no AliExpress essa Gigabyte GTX 660 de 3 gigas, cara, de 3 gigas por R$ 597, cara. Eu fiquei bem curioso e hoje a gente vai ver se é uma placa oficial, se realmente tem esse modelo de placa de vídeo GTX 660 de 3 gigas e a gente vai ver quais são as vantagens que a gente tem comprando ela em cima da 660 de 2 gigas e posteriormente em cima da 750 Ti, né, que é uma plaquinha que está num patamar bem próximo e que tem uma gama de custo-benefício, né, de pontos positivos e negativos bem interessante para se comparar com a GTX 660. Então, se você achou um tema legal, já deixa aquele mega like gostoso, caprichado pro pai ficar rico, enfim. Aqui no anúncio a gente vê Gigabyte GV N660 OC 3 gigas, placa gráfica, né? 100% original, 90% novo, 100% genuíno de 3 gigas de DDR5, né? Será que procede? Não sei, vamos ver aqui. Eu já separei aqui no site do Tech Power Up, que é o site que eu costumo utilizar para fazer comparativos de placa de vídeo e reconhecer modelos diferentes. Até que se a gente jogar aqui a GTX 1060 de 5 gigas, já aparece aqui no Tech Power Up também. É um site bastante renomado, igual aí, ó, vocês conseguem ver aí, tem bastante informações sobre GPU, praticamente qualquer GPU tem informação aqui no Tech Power Up, então eu recomendo demais vocês fazerem os seus comparativos com base nesse site também, né? E se a gente olhar aqui, esse modelinho da EVGA, né, GTX 660 de 3 gigas, é baseado no chip gráfico GK106, né? Então, tem 960 CUDA cores, é uma quantia boa, 80 TMUs, 24 hops e 3 gigas de DDR5, operando com uma largura de banda de 192 bits, tá? E se a gente olhar para a GTX 660 de 2 gigas, é basicamente a mesma coisa, tá? O único ponto que a gente nota de diferença aqui é a quantia de memória. Então, o conjunto da placa é o mesmo. É o mesmo conjunto de placa, a mesma arquitetura, o mesmo chip gráfico, igual a gente consegue olhar as informações aqui, ó. É o mesmo tudo. Arquitetura Kepler, fabricado na TSMC, processo de fabricação de 28 nanômetros, a mesma placa, tá? A única diferença a gente vê somente aqui na quantia de memória armazenada, né? Uma coisa que o Tech Power Up faz muito legal é que ele marca opções diferentes que tem desse modelo exclusivo. Por exemplo, esse modelo de 3 gigas de diferença, o único ponto ressaltado em relação ao modelinho de 2 gigas é a memória. A gente consegue ver que todas as outras informações, todos os outros setores não está marcado, né? Aqui igual a gente consegue notar. Então, a gente nota que a placa exige um conector de 6 pinos e tem um TDP de 140 watts. Essa daqui tem dois conectores de 6 pinos, tá? Mas isso daqui é um pouco de jogada de marketing também, porque os caras meio que associa consumo com desempenho, né? Então os caras, não, vou meter logo dois de 6 pinos que os caras vão achar que a placa é bruta. Mas na verdade nem é tudo isso, tá? Essas placas de vídeo versão C tem um bumpzinho no clock, tem um bumpzinho ali na frequência que a placa trabalha, mas no final das contas não muda muita coisa de um modelinho para outra, tá? Então essa daqui tem a necessidade de dois adaptadores de 6 pinos para alimentação da placa de vídeo, mas nem por isso ela consome tanto ao ponto de se precisar de uma usina nuclear, né? Vamos dizer assim, tá? E aqui a gente olhando a placa, é exatamente uma 660, só que com 3 gigas, tá? Aqui no YouTube eu encontrei pouquíssimos, como posso dizer assim, encontrei pouquíssimos benchmarks e vídeos falando sobre essa 660 de 3 gigas. E eu encontrei esse videozinho gringo aqui de um rapaz testando 10 jogos com a 660 de 3 gigas, um i5 3470 e 8 gigas de RAM, todos em 1080p, né? Aqui ficou um pouco não muito válido esses testes, porque o rapaz está usando um i5 de terceira, né? Apesar de ser um bom processador, em alguns cenários ele vai carregar lá, igual a gente vai ver mais pra frente. Então, é uma coisa para se ter em mente, tá? Não é a performance totalmente real da placa. Inclusive aqui no Red Dead Redemption, que esse daqui nem é o 2, né? Porque não tá dizendo que é o Red Dead Redemption 2, tá dizendo só que é Red Dead Redemption. E aqui no Battlefield tá falando que é 1 e 3, então eu acredito que essa não seja a performance verdadeira da placa, mas vamos ver, cara, vamos ver à medida que o teste for avançando, né? No Mafia Definitive Edition, aí, ó, 25 FPS, tá bem ruinzinho mesmo. Tá bem ruinzinho mesmo. E aqui a gente tá com 100% de uso pra GPU, né? Mas é um jogo bem recente, então eu acho que é válido. E eu acho que essa é a taxa de FPS mesmo que ela entregaria, tá? Nesse caso. Your Aqui software já is a fica um pouco mess. mais I've acirrado ali, rebooted né? your acceleration module. You should be able to squeeze through that Ah, 12 turbine. porcentagem de uso. Deixa eu colocar em tela cheia pra mostrar pra vocês melhor, né?
Vamos ver aqui um jogo mais conhecidinho aqui. Ó, Call of Duty Mobile não, GTA V Offline. Ó, a gente tá tendo 75 FPS nessa missão principal. E você vê que de vez em quando os i5 dá uns spike lag e vai lá pra casa do 100% de uso, né? Então é aquela questão que eu falei pra vocês, né? O processador não tá segurando tão bem essa GPU, né? O cara tá jogando também tudo no muito alto, né? Muito alto, né? Então tem assim, tem um certo peso jogado em cima da placa de vídeo. Geralmente quando a gente faz teste, a gente não coloca no muito alto, né? A gente coloca no baixo ou coloca no médio. A gente usa outras medidas, mas muito alto é um pouquinho de exagero para uma plaquinha da época, né? Que é a 660, cara. É uma plaquinha lá de 2013, né? Então o cara meio que tá abusando um pouco do desempenho da placa. E aqui, ó, por exemplo, no Battlefield 1, a gente consegue ver que tá tendo um certo gargalo de processador, né? Tá 100% de uso em todos os núcleos. E a plaquinha de vídeo, às vezes ela vai ali pros 85, 86. Mas bem provável a plaquinha tinha um pouquinho mais de fôlego para entregar de FPS pra gente. Mas bom, o que a gente consegue tirar de média aqui é que a 660, esse modelinho de 3 GB, ela só vai fazer diferença se você estiver utilizando uma resolução, arquivos de texturas que façam esse peso adicional no desempenho da placa. Se a gente pegar um comparativo com uma 750 Ti, a gente consegue ter de média mais ou menos como que fica esse caso, porque são duas placas, igual eu comentei anteriormente, bem concorridas, né? São duas placas que estão num patamar bem próximo de desempenho. E aí fica a dúvida, cara. Compensa? Vamos ver, vamos ver. Aqui tem um benchmark com um i5 de segunda, né? Com uma 660, 750 Ti e uma R7 370, tá? Lembrando que essa R7 370, ela tá aqui de intrometida, que ela não faz parte do nosso vídeo. Ela entrou aqui porque ela quis, lembrando pra vocês, tá? E eu não gosto muito desses benchmark que a gente não tem as métricas na tela, né? Do consumo, do uso, da performance e tudo mais. Mas como é uma plaquinha mais antiga, eu não tenho muitos testes válidos. Então aqui fica pra gente esse daí, ó. Cyberpunk, vamos ver. Mas eu gostaria de olhar o consumo de VRAM que a placa tem nos jogos pra mim saber, cara. Entendeu? Pra mim saber quanto que tá sendo utilizado da placa pra mim poder falar pra vocês com mais clareza. Sem um contador de utilização do hardware, não tem como falar pra vocês que vai ter uma performance a mais, né? Aqui no GTA V, vamos ver, tá? Deixa eu ver como é que tá os gráficos do GTA V. No muito alto, né? No muito alto. Basicamente tudo no muito alto. Vamos ver quanto que tá utilizando de VRAM. Ó, aqui na nossa GTX 660 de 2 GB, o jogo tá utilizando os 2 GB inteiro, cara. Caraca, tá utilizando os 2 GB todinho. Não, na verdade não, tá utilizando 1780 megas. Aqui é o clock, né? Tá utilizando 1780 megas. Aqui na... Deixa eu ver, essa é uma 750 Ti de 4 GB? É uma 750 Ti de 4 GB. E olha, o jogo tá utilizando 3 GB 443 megabytes de memória de vídeo, né? Ou seja, se tiver mais, o jogo vai utilizar. Se tiver, o jogo vai usar. Isso daí vai dar uma certa estabilidade a mais pra gente jogar, né? Aqui, por exemplo, na 660 convencional, tá os 1958 megas utilizados no total aqui no GTA V no muito alto. Ou seja, tá estourado a VRAM. Então a gente já sabe que GTA V no muito alto a gente vai ter limitação por parte da VRAM. É óbvio que vai dar para jogar 2 GB, dá para tirar uma casca tranquilo, porém 1 GB a mais ia dar uma certa folga considerável, cara, ia dar uma folga boa aqui nesse sistema, tá? Vamos ver outro joguinho aqui no Rainbow Six Siege, tá no limite a VRAM? Limite estourado, 2017 megas em uso. É porque fica aqui aparecendo o título do vídeo, não sei pra que, cara, ninguém pediu, né? Olha lá, o 2021 mega, ou seja, tá estourada a VRAM em todos esses cenários aqui. E o que acontece com a VRAM estourada? Em alguns jogos a gente pode perceber algumas falhas gráficas, alguns glitches na sombra, alguns artefatos no jogo, mas isso é artefato de pixel, tá? Você não é artefato de tela ponto verde na tela, linha na tela, listra na tela, que aí o barato já tá meio louco. É artefato que eu digo pra vocês de alguns pontos mais esticados, sabe? Alguns pontos com detalhe um pouquinho menos nítido do que o geral. Geralmente isso pode acontecer quando a VRAM tá no seu limite, beleza? Forza Horizon 4 para fechar com chave de ouro, para nós ver qual é que é mesmo. E a VRAM também tá no limite, né? Ou seja, a GTX 660 de 2 GB ela tem uma performance superior a 750 Ti no geral.
Mas por ter uma VRAM bastante limitada, a gente acaba perdendo FPS, né? Igual a gente consegue ver aqui, ó, no Forza Horizon 4, a 750 Ti tá tendo mais FPS, mesmo a gente tendo visto em todos os jogos anteriores a 660 se mostrar superior. Porque se a gente olhar o consumo de VRAM, tá usando 3 GB e pouquinho aqui no Horizon 4. 3 GB 185 da 750 Ti e tá usando 1980 megas da 660, que é basicamente os 2 GB inteiro, né? Provavelmente esses outros cento e pouquinhos megas tá sendo utilizado aí pelo gravador de tela, pelo programa que ele tá utilizando para fazer a captura da área de trabalho, a captura do jogo, né? Então a gente já teria uma folga legal aqui nesse cenário. Então a dúvida principal é: compensa pagar esse valor na 660 por ser um modelinho com 3 GB? Cara, se você aplica um cupomzinho, aqui vai sair para você por uns 530, 540 reais mais ou menos, 520. Nesse valor eu acho legal. Nesse valor eu acho interessante, porque se a gente for olhar nessa faixa de preço, é uma das poucas opções de placa de vídeo, né, que tem acima de 2 GB de VRAM e tem um desempenho bom. A gente vai achar R7 240 de 4 GB, HDMI 570 de 4 GB, mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, né? Essas plaquinhas aí é triste, velho. É triste, cara. E aqui olhando a 750 Ti, eu já tive esse modelo, inclusive, Zotac E-Clean. Tá saindo por 550 reais, né? Aqui a gente colocando o cupom ia sair por uns 480. Eu acho que esses 50 reais de diferença, cara, eu acho que esses 50 reais de diferença vale a pena. Porque é uma placa que tem um desempenho maior. E é uma placa que tem 1 GB de VRAM a mais. O que vocês têm que ficar de olho, tá? Não pode deixar de salientar aqui com vocês. É que é uma placa que consome mais, tá? Apesar do TDP rotulado dela ser de 140 watts, né? Dava para entregar tranquilinho por um conector de 6 pinos só. Tem dois conectores de 6 pinos. Provavelmente se você plugar um só, a placa não vai ligar. Então você já tem que ter um conjunto com uma fonte um pouquinho mais parruda, né? Não é qualquer fonte que vai ligar essa placa de vídeo e vai botar ela em funcionamento, né? Então, um ponto que vocês têm que ficar a par é isso. Mas, no geral, é isso daí. Essas foram as definições da 660. A gente tirou de base que realmente é uma placa de vídeo oficial, não é uma placa de vídeo fake, é uma placa de vídeo com marcas selecionadas como Gigabyte. Aqui a gente viu da EVGA também, então realmente é um chip verídico. É um modelinho mais restrito, né? Eu nunca tinha visto aqui no Brasil 660 de 3 GB, mas enfim, isso não significa que é um modelo falso de GPU, tá? Só passando para lembrar para vocês que corre o risco de você taxar, de você ser taxado comprando no AliExpress e se trata de um produto usado, tá? Igual a gente consegue ver aqui na hélice, nas ventoinhas, tem algumas marquinhas de uso, né? Claro que não vai vir devidamente limpo e idêntico igual essa daqui. Possa ser que venha com um pouquinho de poeira. Tem zero avaliações, mas essa loja, ao iStore, tem uma avaliação bem legal, tá? A gente tem 92,3% de avaliações positivas. Então é uma marca ali que tem um apreço, né, com o seu nome. Então comenta aí na descrição o que você achou desse vídeo e se você acha essa opção válida, se compensa pagar o preço que ela está sendo cobrada e se em relação a 750 Ti você pagaria, né, esses 60 reais a mais para ter um pouco mais de performance e 1 GB a mais de VRAM. Lembrando também que série 600 a Nvidia declarou que ia perder o suporte de drivers, tá? Mas ela ter declarado não muda o fato de que semana passada eu peguei uma 650 e tinha um driver lançado 3 dias atrás. Então provavelmente esse é o último ano para GTX série 600, tá? No mais do vídeo foi esse. Muito obrigado pela sua presença. Uma ótima tarde, noite ou dia. Fica bem. Valeu!